Torto Arado, o livro premiado que denuncia a escravidão disfarçada de liberdade. Um oferecimento Best Offer, o autopeças que fala a sua língua. O AM, uma empreiteira que está perto de você. O aclamado escritor baiano Itamar Vieira Júnior, autor do livro Torto Arado, esteve em Tóquio, Hamamatsu e Kyoto para o lançamento do seu livro traduzido para o idioma japonês. No dia 15 de abril, o escritor foi recebido pela comunidade brasileira de Hamamatsu e pelo cônsul Aldemo Garcia e conferiu palestras na Unip e no Instituto Internacional de Educação e Cultura, IEEC. O livro Torto Arado já vendeu quase 500 mil exemplares no Brasil e foi premiado com o Leia 2018 e o Jabuti e Oceanos de 2020. A publicação da tradução japonesa de Torto Arado faz parte do projeto realizado pela Embaixada do Brasil em Tóquio, comemorativo do bicentenário da independência do Brasil em 2022. A capa do livro foi inspirada na fotografia do italiano Giovanni Marosini, com um desenho da artista visual brasileira Linoca Souza. A foto de duas africanas de mãos dadas segurando um facão representa bem o enredo do livro, pois a narrativa é centrada em duas irmãs negras chamadas Bibiana e Belonísia. Elas vivem no sertão da Bahia, porém ainda crianças, brincando com uma faca. Por acidente, uma delas tem a língua cortada e não consegue mais falar. Então a outra irmã se torna a sua porta-voz e assim crescem muito unidas. E você pode perguntar, o que significa esse estranho título Torto Arado? Trata-se de uma referência a um instrumento de trabalho para arar a terra, mas também é uma metáfora para denunciar que o Brasil parou no tempo, com a falta de civilização ou modernização, porém não dos maquinários agrícolas, mas nos hábitos arcaicos do Brasil colonial que ainda existem. Veja esse belo trecho do livro que o autor escreve. Quando deram a liberdade aos negros, nosso abandono continuou. O povo vagou de terra em terra pedindo abrigo, passando fome, se sujeitando a trabalhar por nada, se sujeitando a trabalhar por morada, a mesma escravidão de antes fantasiada de liberdade. Mas que liberdade! Veja então que o escritor discute a temática rural e provoca questionamentos com a pobreza, o racismo, o preconceito, a exploração, a reforma agrária e nos mostra que o sistema de Casa Grande e Senzala, ou em outras palavras, o trabalho escravo, ainda existe. Torto Arado, o livro que já nasceu um clássico, é a metáfora do porta-voz daqueles que não têm voz. Vamos ver um pouco da palestra do Itamar Vieira, conferida na Unip. E aí eu fui trabalhar no INCRA e foi um choque. Mesmo eu fazendo parte da classe média baixa, né, morando nos espaços da periferia de uma grande cidade, que é Salvador, ainda assim, quando eu cheguei no campo, parece que aqueles livros que foram escritos 70, 80 anos atrás, no caso de Vida Seca já tem 80 anos, que aquilo estava muito evidente, muito presente no campo brasileiro. Que um choque eu encontrar pessoas que viviam que viviam esquecidas naqueles lugares, que não eram alfabetizadas, não tinham acesso à escola, pessoas que não tinham terra, que não tinham casa de alvenaria porque não permitiam que eles construíssem casa de alvenaria. Pessoas vivendo em condição de escravidão, tanto tempo depois, né? E parece que nos últimos anos, nos últimos tempos, isso também tem saltado aos olhos das pessoas, né? Eu vejo a mídia todo dia relatar
algo que envolve o resgate de trabalho escravo no Brasil. Ao final da palestra, teve fila para ganhar um autógrafo do famoso escritor. E não podia faltar as tradicionais fotos com todos os participantes da Unip. Na parte da tarde, Itamar Vieira conferiu outra palestra no Instituto Internacional de Educação e Cultura e depois foi homenageado com 2 placas oferecidas pelo Clube do Livro e pelo Conselho dos Cidadãos de Hamamatsu, uma organização vinculada ao Consulado de Hamamatsu que abrange 30 mil brasileiros em sua jurisdição. Mas de tanto falar do sertão, não é que Lampião e Maria Bonita apareceram? A festa ficou mesmo arretada. Diego e Ederli fariam uma apresentação musical de forró logo mais à noite e resolveram aparecer no evento para cumprimentar o famoso escritor. E no encerramento, Itamar Vieira foi recebido por essas crianças, filhos de brasileiros nascidos no Japão. Eles estudam o idioma português para não esquecer da língua materna e da cultura brasileira. Por isso, escreveram bilhetinhos para o escritor como forma de exercício gramatical. Aí está a nova geração de brasileirinhos no Japão. Quem sabe não surgirá nessa turma um novo escritor de sucesso. Arigatô, Itamar Vieira Júnior, pela sua visita. Você viajou de tão longe, nós moramos distantes também, mas a sua literatura nos uniu, igual Bibiana e Belonísia.